Olá pessoal, esse é mais um vídeo do canal Pedras e Achados e hoje vamos falar para vocês sobre uma pedra preciosa brasileira, a opala. A opala é uma das pedras mais preciosas que são encontradas aqui no Brasil. Então fique atento, fique aí até o final do vídeo que nós vamos mostrar para vocês como são os tipos de opala que existem aqui no Brasil, onde elas são encontradas, quais são os principais tipos de solo, e também quais são os lugares que você não vai encontrar opala de jeito nenhum. A opala é uma pedra preciosa que tem muitas variedades, inclusive aqui no Brasil. Tem vários tipos, então fica aí até o final do vídeo, é hora de sentar, relaxar um pouquinho e aprender mais sobre o mundo das pedras preciosas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita para deixar o seu like e deixa também sua inscrição para o YouTube te recomendar mais vídeos sobre pedras preciosas. Então, pessoal, ao contrário do que muitos pensam, há registros de opala em vários estados do Brasil, além do estado do Piauí, que é o mais conhecido. Outros estados que registraram opalas são Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e outros estados também. Claro, gente, que nem todas as opalas são pedras valiosas. Algumas têm valor baixo e outras podem ter um valor muito alto, depende do tipo e depende também da qualidade dessa gema. Então vamos primeiro, para identificar essas pedras, conhecer alguns tipos. E vamos focar aqui nas principais pedras, nas principais opalas que são mais comuns de serem encontradas aqui no Brasil. Podem até ter outros tipos, mas vamos focar por enquanto nas que são mais comuns que já foram registradas. Opala leitosa. A opala branca, ou opala branca leitosa, ela tem essa aparência branca, leitosa, clara, e também tem uma aparência meio turva. Olha só como elas são bem branquinhas, bem clarinhas, não tem nenhum tipo de jogo de cores, esse tipo de pedra, são pedras mais comuns. Esse tipo de opala leitosa fica mais ou menos, falando de valores, entre 80 a 120 reais o quilo. Então não são pedras valiosas, mas são pedras muito apreciadas para fazer joias de baixo custo. A opala musgo. A opala musgo, geralmente de cor branca ou cor acastanhada, ela tem musgo, que são essas inclusões de cor verde escuro ou então cores pretas, acinzentadas, que lembram samambaias, que são as dendritas, que são inclusões de outros minerais dentro da gema. Esse tipo de opala também não mostra o jogo de cores e não são pedras muito valiosas também. Elas vão valer um pouquinho mais que a opala leitosa, digamos aí valores até 120, até 130, 150 reais. Isso por quilo. Temos a opala comum, que lá fora no Brasil é conhecida como opala pot, que é o nome dado a toda a variedade de opalas que não exibe jogo de cores. Esse tipo de opala pode ser de qualquer cor. Então todas as opalas que não têm o famoso jogo de cores pode ser chamado de opala comum. Então esse tipo de opala comum pode ter uma grande variedade de cores, acinzentado, às vezes pode ser meio rosa, meio roxa, é uma infinidade de cores. O valor das opalas comuns vai variar bastante, mas também não são pedras muito valiosas. Vai depender do tipo de cor, da intensidade da cor e da beleza que a pedra tem. Opala de fogo. A opala de fogo é uma opala transparente, a translúcida, que vai de cores como o amarelo claro até o laranja ou o vermelho intenso. Esse tipo de opala, a opala de fogo, ela não tem um jogo de cores, com exceção das opalas encontradas lá no México, que apesar de serem opalas de fogo, também exibem jogo de cores em alguns casos. Olha só como elas são encontradas na natureza. As opalas de fogo podem atingir valores altíssimos dependendo da qualidade da gema. Pedras com vermelho muito intenso podem passar de R$100 até R$1.000 por quilate dessa pedra. Muita gente acaba confundindo a opala de fogo com a ágata cornalina, que algumas pessoas chamam erroneamente de ágata de fogo. Mas são pedras bastante diferentes e não dão no mesmo tipo de lugar. A ágata é uma pedra pesada, bem dura e muito mais comum nos rios. A opala verde, também encontrada aqui no Brasil, é uma variedade da opala comum. E ela também não exibe jogo de cores. Ela tem esse tom de verde meio claro, que lembra um verde maçã. Inclusive aqui no Brasil foi descoberta uma nova mina de opala verde no sul da Bahia, na cidade de Boa Nova, que contém opala verde de altíssima qualidade e chegam a ser translúcidas, que tem um verde muito intenso. Essas opalas do sul da Bahia, inclusive, o que dá a cor verde a ela é o mesmo mineral que dá a cor verde às esmeraldas, que é o cromo. E por fim a opala nobre, que é a opala preciosa, que é o tipo mais raro e mais caro, que é extraído em número muito limitado no mundo todo.
Que esse tipo que produz esses flashes brilhantes conforme a gente move a pedra, esse tipo é o tipo de opala nobre, é o tipo mais cobiçado no mundo todo. Aqui no Brasil nós temos extrações apenas no Piauí, lá em Pedro II no Piauí. Mas também há registros de opala nobre que foram descobertos em Minas Gerais, na cidade de Conselheiro Lafayette. Agora você já viu os principais tipos de opala que nós podemos encontrar aqui no Brasil. Agora vamos dar uma olhada um pouco mais aprofundada sobre os tipos de solo em que você pode encontrar essas pedras. As opalas, diferente de outras gemas, são praticamente um mistério, pois elas podem ser encontradas em diferentes tipos de solo. Elas podem ser encontradas em solos arenosos, no meio de arenitos, argilitos ou solos argilosos, depósitos aluviais. Os depósitos aluviais são áreas onde houve o acúmulo de rochas, cascalho, areia ou lama formados ou arrastados pelos rios ao longo dos séculos. Esses depósitos foram cartografados ao longo do leito do rio, perto da mina do Boi Morto, que é uma das principais minas de pedra de opala preciosa lá de Pedro II no Piauí. E esses depósitos aluviais podem ter depósitos secundários de opala nobre. Na sua cidade vocês já viram alguma coisa parecida com isso? A outra rocha de depósito de opala nobre é o arenito. Isso a gente está falando baseado nas opalas nobres encontradas lá em Pedro II até então. O arenito é uma rocha sedimentar, formada a partir da compactação de areia. Agora vamos mostrar para vocês alguns garimpos de opala, para vocês aprenderem na prática como é o local onde são encontradas as opalas nobres. Essa aqui é a mina do Boi Morto, que é localizada lá em Pedro II no Piauí. Na mina do Boi Morto, as opalas são encontradas nos depósitos aluviais e também no arenito. Olha só as paredes de arenito que tem nesse lugar. Esse local embaixo da serra é onde foi encontradas as opalas. Então, para retirar as opalas, maquinários quebram esses torrões que depois serão lavados para retirar as opalas nobres dentro deles. Essa aqui são as opalas nobres nesse arenito silicificado. Já olha essa daqui, gente, na mina da roça. É bem diferente da do Boi Morto. Essas minas, as opalas são encontradas em solo argiloso, bem diferente. É um solo mais escuro. Olha só como são as opalas encontradas nesse lugar. Outro lugar interessante é a mina do Mamoeiro, que também tem solo argiloso. Porém, esse solo é bem mais avermelhado, devido ao óxido de ferro presente nesse local. Olha só como é, eles cavam até chegar nesse nível argiloso. Quando a gente fala que essa pedra é um mistério, é porque é até difícil detectar quais são os indícios que no local pode ter opala. Inclusive, lá em Pedro II, algumas escavações de opala, as pessoas simplesmente cavam no local e vão vendo se naquele local dá opala ou não. Tem pessoas que conseguem chegar à opala cavando apenas 1,5 m a 2 metros de profundidade, no meio de um solo praticamente arenoso, quase na areia pura. Outros locais, as opalas podem ser encontradas no meio ao quartzo, misturadas. Nesse caso, elas não vão estar dentro, mas por fora do quartzo. Elas podem ser encontradas em vários tipos de minerais diferentes. Nas pedras lá de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, as opalas nobres deram no meio do grafite. Olha só que diferente. Nas fissuras das rochas de grafite foram encontradas as opalas nobres. As opalas precisam de fissuras para se formar, porque elas vão descendo como se fosse um líquido, um gel. Onde existem restos de animais marinhos, plantas em decomposição, elas vão formar as opalas ao longo dos milhares de anos. Então ela vai decantando, vai depositando nessas pequenas cavidades. Então é um local onde o solo seja poroso, onde esse líquido que contém a essência da formação da opala, que é um gel, pode penetrar no solo, penetrar nas rochas e se depositar nessas cavidades de qualquer tipo de rocha. Mas onde você não vai encontrar opalas? Então, gente, o local que vocês não vão encontrar opala de jeito nenhum, ou pelo menos seria muito raro encontrar, são nos rios. Inclusive no rio tem muita ágata cornalina, que muitas pessoas acabam confundindo com a opala de fogo. Porém, ágatas cornalinas são pedras duras, são pedras pesadas, bem diferente das opalas, que são encontradas nas cavidades. Então, nos rios, por conta da formação das opalas, é um local não é propício a encontrar opala. Elas são leves, uma ou outra pode acabar tendo ido parar no rio por conta das forças da natureza, mas não é comum de se encontrar opalas dentro dos rios. Então já fica aí a dica,
você vai encontrar dentro dos rios outras pedras preciosas. Nós já fizemos um vídeo mostrando as pedras preciosas que você pode achar mais facilmente nos rios. Não é o caso da opala. Então, gente, o nosso tempo acaba muito rápido, falamos bastante sobre opalas, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse mineral. Caso você ainda tenha dúvidas, caso você queira aprender um pouco mais sobre essas pedras, deixe aí nos comentários que nós vamos fazer mais vídeos para vocês sobre essa pedra. Que, diga-se de passagem, é uma pedra que a maioria das pessoas poderiam ter acesso a encontrar, já que em muitos casos não é preciso cavar muito para encontrar, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, mas por enquanto é só. Valeu e até mais!